Gurizada, nesse conteúdo do nosso Central Granal, nós vamos falar sobre uma possibilidade de mercado. Por que o Grêmio não vai atrás de Marcelo Groy? Será que o tricolor gostaria de tê-lo na próxima temporada? Vou te detalhar a situação de Marcelo Groy no Al-Ittihad e ainda a renovação do goleiro Kaique. Todos os detalhes do contrato que será assinado nesta semana. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Gente, vamos falar sobre goleiros. Esse é o assunto do nosso vídeo. Primeiro, uma possibilidade de mercado que o Grêmio precisa estar atento, e nós vamos falar sobre isso, e também sobre a renovação do Kaique. Eu vou te trazer detalhes desse contrato do que o Grêmio vai assinar com o Kaique, vai ter uns gatilhos ali que a gente precisa conversar. Mas vamos falar sobre possibilidades, porque o nome de Marcelo Groy ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta terça-feira. Isso porque o jogador foi para a terceira partida sem atuar lá no Al-Ittihad. Dessa vez ele não ficou nem no banco de reservas. A verdade é que desde a chegada de Marcelo Gallardo, o ex-técnico do River, ele perdeu espaço e ele tende a perder mais espaço nos próximos jogos. Isso porque a informação da mídia local, da imprensa local, é que, primeiro, falaram que o Marcelo Groy estava gripado, por isso que ele não estava atuando. Depois começaram a cogitar ele não estar atuando pela sua situação contratual. E aí entra o Grêmio nessa questão toda. Porque o contrato de Marcelo Groy encerra na metade de 2024, ou seja, na semana que vem ele poderia assinar um pré-contrato com o tricolor. E o que acontece? Isso fez com que o nome dele fosse parar nos assuntos mais comentados das redes sociais, porque torcedores do Grêmio começaram a fazer uma campanha para o Groy voltar ao Grêmio na próxima temporada, beleza? Bom, movimentos que podem ajudar o Grêmio nessa questão. Primeiro, o contrato dele que está encerrando. Pode assinar um pré-contrato, depois vai lá, tenta a liberação do jogador, ele não conseguindo a saída lá no Al-Ittihad, viria na metade do ano de graça. É o primeiro movimento que a gente fala sobre isso. O segundo, ele gostaria de voltar a jogar no Grêmio, tá? O Léo Miller fez um conteúdo bem parecido com esse que a gente tá falando aqui, e ele comentou que ele chegou a encontrar o Groy quando o Groy estava deixando o Grêmio lá em 2018 para 2019, e eles conversaram, pô, mas essa saída do Grêmio tão estranha, né, não teve uma despedida, nada, e o Groy mostrou ali que estava chateado com a direção do Grêmio naquela época, porque não houve uma entrevista coletiva, não houve um último jogo, não houve uma despedida da torcida, algo mais quente, não, foi, o presidente chegou pra ele e disse, o presidente Romildo na época, né, chegou pra ele e disse, olha, tem uma proposta de fora lá, tu quer ir? Eu te libero. Ah, beleza, quero ir, uma proposta financeira muito boa, e foi assim que aconteceu, tudo seco, sabe, sem sentimento, e ele esperava ter um pouco mais do apreço da torcida, ter um carinho a mais por tudo que ele viveu no clube, o tempo que ele passou pelo clube e o fato de ter conquistado a Libertadores ali em 17. Enfim, ele estava um pouco chateado com o Grêmio. Só que essa reaproximação aconteceu depois da volta, depois do presidente Alberto Guerra voltar à direção do Grêmio. Voltar ao Grêmio, na verdade, né? Porque ele nunca tinha sido presidente. E aí começou essa reaproximação, ele começou a visitar a arena, começou a visitar o CT, começou a conversar com os amigos, com os colegas, o Jeromel, o Kahneman, com o Renato, enfim. Teve essa reaproximação, começou a aparecer mais no clube. Então, né, teve uma aproximação nos últimos tempos aí. Isso ajudaria ainda mais, né? Tendo essa aproximação, tendo essa afinidade. O contrato terminando, o jogador, né, estando insatisfeito, não estando jogando por lá, tudo isso acaba influenciando. Um outro fato importante, que aí vem da imprensa de lá também, a questão do Al-Ittihad querer essa 8ª vaga de estrangeiros que o Groy acaba ocupando lá na Arábia para um jogador de linha. Lá só podem 8 jogadores estrangeiros. O Groy, por óbvio, acaba ocupando uma dessas vagas. Tirando o Groy, dá para colocar mais um jogador na linha. E é justamente esse o desejo que se tem lá no Al-Ittihad. Então isso ajudaria ainda mais uma possibilidade do jogador deixar o Al-Ittihad e quem sabe voltar ao Grêmio, voltar a qualquer outra equipe, mas estamos falando do Grêmio em específico. Se o Grêmio quer esperar daqui a pouco o Cássio, e o Cássio tem contrato até o final de 2024 com o Corinthians, não daria nem para assinar um pré-contrato, por que não colocar o Marcelo Groy no seu radar? Um jogador experiente, um jogador que ajudou muito, técnica a gente nem precisa discutir,
o Groy entra então, poderia entrar então no radar do Grêmio. Não tenho a informação de que estaria no radar do Grêmio, confesso pra vocês. Tentei, não consegui confirmar, não me deram essa resposta, mas poderia entrar. O Groy tem toda a credencial para ajudar o tricolor na próxima temporada, por que não? Falando sobre goleiros, o Vene Casagrande trouxe a informação nessa terça-feira que o Grêmio chegou a um acordo com o Kaique por uma renovação de 2 anos, 2024 e 2025. Diogo, isso tu já tinha me informado. Beleza, eu já tinha te trazido essa informação. Mas o detalhe é um gatilho. Na temporada 2025, se ele atuar 60% dos jogos, se ele jogar 60% dos jogos em 2025, renova automaticamente para mais um ano, até 2026. Aí o contrato de 2 temporadas vira 3 temporadas, beleza? Então, atualmente, 2 anos, 2024, 25. Jogou 60% em 25, renova para mais um até o final de 2026. O contrato deve ser assinado até o final dessa semana e o jogador deve ser anunciado, vamos dizer assim, para a próxima temporada antes do final do ano, antes da virada de ano aí com o tricolor. Valeu? Te inscreve, deixa o like. Quero saber a tua opinião. E aí, Marcelo Groy, por que o Grêmio não vai a fundo no Groy? Por que o Grêmio talvez tá comendo bola aí pensando em Cássio, mas o Groy pode ser uma boa saída? Quero saber a tua opinião. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!